Fiat Idea, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se vai te atender bem, se vai valer a pena, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Idea aqui em análise é na versão HLX com motor 1.8, 8 válvulas flex e câmbio manual, ano 2010. E essa aqui é a versão top de linha para esse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em maio de 2022. Começando pela tabela da KBB, que para esse carro vai ficar em R$ 28.071. E aqui para esse vídeo, esse é um valor de referência para um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Já a tabela FIP é um pouco mais alta, R$ 29.925. E já no ato da compra, você vai precisar pagar a taxa de transferência, né? Que nesse ano de 2022 está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIP, você vai desembolsar para um carro desse R$ 30.458,74. Arredondando aí, né? 31 mil para você adquirir um Fiat Idea ano 2010 na versão top de linha. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo a documentação desse veículo, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido em torno de 4% da tabela FIP. Porém, excepcionalmente esse ano, será recolhido sobre o valor de tabela do ano passado, que estava na época, em janeiro de 2021, em R$ 23.380. Então 4% desse valor, R$ 935,20. E também vai precisar pagar a taxa de licenciamento, cotada aqui também no meu estado, em R$ 135,95. Assim como um seguro, se você quiser fazer também. É um carro com mais de 10 anos de uso, então provavelmente as seguradoras mais convencionais podem ter um pouco de resistência em fazer uma cotação para esse tipo de carro. Então talvez uma seguradora de cooperativa possa te atender melhor, que em média aqui na minha região está sendo cobrado em torno de R$ 120, o que dá por ano R$ 1.440. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode ser maior ou menor, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, então fique ligado. Mas falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotada há 3 anos atrás, ou seja, em maio de 2019, estava em R$ 24.589. Diminuindo do valor atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 1.778,67. Em percentual, isso dá 5,94%. Para a categoria, para o ano desse carro, está uma inflação, eu diria, bem alta, ou seja, um carro que está sendo bem procurado e bem valorizado aí no mercado de usados no seu segmento, com certeza. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 732,48, o que dá por mês R$ 61,04. Um custo bem acessível, mas aqui eu digo que também está bem acessível sim, porque estamos descontando a inflação que esse carro teve no seu preço. Se você pegar um carro desse agora e nos próximos 3 anos ele começar a cair de valor de novo, como sempre foi, como sempre deveria ser, né, para veículos usados, você vai ter que somar aos custos de documentação e seguro o valor que ele der aí de depreciação anual. Então o custo total anual vai ser um pouco mais elevado, com certeza. Fique ligado nesse detalhe. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Fiat Idea 1.8? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro,
várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio dianteiras. Um kit da Cobrec vai ficar em R$ 69,00. Já o par de discos de freio da Fremax, R$ 280. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 115,00. Já os pneus, nas medidas 195/60/15, cotei aqui os Michelin Energy XM2+, vão ficar em R$ 1.876,00 os 4. Óleo de motor, a especificação da Fiat aqui é a 15W40. E esse motor pega 3,5 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Petronas Silene EK semissintético API SN, vai ficar em R$ 148,00. Falando agora da correia de acessórios, vamos acender o primeiro alerta aqui, porque para esse ano modelo do Fiat Idea, poderiam ter 3 modelos de correias disponíveis, pelo menos é o que consta no catálogo da Gates. Então, os modelos que tem lá são a 5PK0940, a 5PK1745 e a 5PK1815. Então, é algo para você ficar atento, pedir para o seu mecânico tirar a peça e verificar qual o código correto da correia que está instalada no seu carro. Então, eu pesquisei o preço das 3 na internet e não fogem muito aí o valor uma da outra. Fiz uma média, ficou em R$ 53,00 aí sem o tensor, preço só da correia. De qualquer forma, uma correia de acessórios bem acessível. Agora falando da parte de correia dentada, uma correia da Gates com tensor original GM, que esse motor é GM, então tem os tensores da fabricante para esse motor. Então as duas peças aqui ficaram em R$ 101,00, bem acessível eu diria. Falando agora de filtros, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 24,00. Filtro de óleo 32, filtro de combustível 26 e o filtro do ar-condicionado R$ 27,00. Também bem acessível na parte de filtros, assim como os amortecedores. Cotei aqui os 4 da Monroe, modelo E-Spectrum, pressurizados a gás, ficaram em R$ 1.194,00. Pelo porte do carro, tá muito bom. E como esse é um carro de transmissão manual, recomendo que se pegue um Fiat Idea sempre com câmbio manual, porque a versão com câmbio automático, ou melhor, automatizado, é a Dualogic, que tem vários relatos aí de baixa confiabilidade mecânica, problemas de falhas, quebras com mais facilidade, e se isso acontecer com você, pode preparar porque vai ser uma manutenção geralmente cara de fazer. Então, leve um Idea manual para não ter maiores problemas. Então, somando toda a cesta de peças aqui, vai ficar em R$ 3.945,00. Eu diria uma cesta de peças bem acessível, considerando tudo que esse carro entrega pelo seu preço, pelo porte que ele tem, então muito bom. Falando agora de custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, mas a gasolina está com preço proporcional ao etanol, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 7,79 o litro, e esse carro tem um tanque de 48 litros, então você vai gastar R$ 373,92 para enchê-lo. Falando agora de consumo, dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 6 km por litro no etanol e 9 na gasolina. Na estrada faz 7 no etanol e 10 na gasolina. Não é dos mais econômicos, isso é fato. Mas na prática você ainda consegue números um pouco melhores que esses de ficha técnica. Dá para beliscar aí seus 12, 13 aí com gasolina na estrada, eu diria. Mas vamos falar agora de autonomia, também pegando aqui dados de ficha técnica. Na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 288 km. Se for com gasolina, 432. Já na estrada com etanol, 336 km. Com gasolina, 480. É um tanque pequeno, o consumo aqui de ficha técnica é alto, então a autonomia também não vai ser das melhores. Algo para você ficar ligado também, principalmente se for fazer longas viagens com esse carro. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos, um dos grandes pontos positivos desse carro. Ainda mais nessa versão HLX, né, top de linha,
já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, computador de bordo, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, porém cinto de 3 pontos só para quem vai nas laterais e faróis de neblina. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado, teto solar panorâmico, né, o famoso Sky Dome, bancos de couro, ABS, sensor de estacionamento traseiro e faróis e limpadores com acionamento automático. E o sistema de som era um CD com MP3, também condizente com o ano do carro, mas de toda forma um carro bem completinho aí, principalmente se você pegar ele com todos os opcionais. Agora falando de parte mecânica, motor conhecido aí, né? GM Família 1, fornecido aí pela Chevrolet para as versões top de linha de alguns Fiat, basicamente o mesmo motor lá do Astra 1.8, aqui um comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, de 112 cavalos na gasolina, 114 no etanol, torque de 17,8 kg na gasolina e 18,5 no etanol, muito bom para um carro de 1.230 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em 10,8 kg por cavalo, está adequado para a proposta desse carro de ser um carro mais familiar, para você andar com um pouco mais de tranquilidade, sem muita pressa, antecipando um pouco ali as retomadas de velocidade, as ultrapassagens, então tudo certo. O 0 a 100 fica em 10,9 segundos, adequado. Câmbio manual de 5 marchas, C510, os engates, como todos os Fiat, não são dos melhores, mas é um câmbio que te entrega muito em confiabilidade mecânica, em robustez, não te deixa na mão. Suspensão simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, buchas baratas, baixa complexidade, sem muitos segredos nessa parte, assim como no sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. E a direção hidráulica convencional, rouba um pouco mais de potência do motor, mas as direções elétricas nessa época ainda não estavam tão popularizadas, então ainda não vinha equipando o Idea 2010, que tinha um porta-malas razoável, 380 litros de capacidade. Muito disso se deve à altura desse carro, né? O que permitia um porta-malas não muito comprido, porém alto, o que é interessante. Porém, se você não for levar passageiros no banco de trás, você pode contar com o rebatimento dos bancos traseiros, que além disso é bipartido, então você pode rebater parte ou todo o encosto e aumentar ainda mais a capacidade de carga se assim desejar. De fato é um carro bem versátil, feito para atender a várias necessidades, e já que estamos falando em versatilidade, vamos falar dos pontos positivos principais de se adquirir um Fiat Idea. Primeiro deles aqui, complementando a questão da versatilidade, é o espaço interno, que é muito bom, principalmente a área para a cabeça, é um carro de teto alto, então bem confortável para viagens. Claro que em largura pode não ser dos melhores, mas acomoda bem 2 adultos e uma criança. É o padrão de carros dessa categoria. Além disso, confiabilidade mecânica, excelente motor, bem resistente, não quebra com facilidade, peças baratas, mesma linha GM, então você encontra também peças com facilidade, o que é muito bom. Além disso, o que não é GM, né, no caso do motor, muita coisa ele compartilha também com a linha Palio, questão de freio, suspensão, câmbio, então você não vai ter dificuldades com a manutenção desse carro. Além disso, confortável ao rodar, suspensão mais calibrada para essa característica de ser macia, então é de fato um carro familiar. Assim como a posição de guiar mais altinha, não chega a ser um SUV, mas lembra bem, né? É aquela posição de uma minivan. Então, também da mesma forma, bem ergonômica, ótimo para o motorista. E também, como eu falei, é um carro com uma boa lista de equipamentos, é um dos grandes pontos positivos dele. Então você consegue um carro desse na versão top de linha, muito bem equipada, vem até com uma mesinha do tipo avião aqui atrás do banco dianteiro, para quem vai no banco traseiro utilizar. Ali vem com porta-copos, bem interessante. Mas falando agora dos pontos negativos, primeiro aqui é o consumo alto. Realmente, mesmo você conseguindo números um pouco melhores que os de ficha técnica, ainda assim não vai ser dos mais econômicos, algo para ficar atento. Além disso, a coluna A dele aqui é bem larga, então pode prejudicar um pouco aí nas manobras, na visibilidade no trânsito, principalmente aí nos cruzamentos, algo para ficar atento. Pneus são de perfil baixo, então mesmo a suspensão sendo voltada para o conforto, em algumas vias e ruas não muito bem pavimentadas, pode ser um pouco desconfortável. Além disso, né, falei que esse carro tinha a opção de teto solar panorâmico, mas
é algo para você testar bem antes de adquirir um carro com esse equipamento, porque tem relatos de alguns que apresentaram vazamentos ou defeitos ali na parte elétrica, o que de qualquer forma são bem caros de arrumar. E também é um carro que foi muito utilizado e ainda é utilizado por taxistas, né? Então você pode encontrar vários desses aí com quilometragens bem altas. Também faça uma boa avaliação de histórico de manutenção, de procedência, para ver se a quilometragem está certa, está condizente, se também não está muito alta, o que em algumas situações também pode ser um problema. E por também ter sido muito utilizado por taxista, você pode encontrar muitos desses aí que têm ou já tiveram GNV. Se isso for um problema para você, então vai aí mais esse ponto de atenção. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do Fiat Idea, você compraria um veículo desse? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, em que eu faço uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção daquele veículo que você está procurando. Está na dúvida entre uma Idea e um outro carro? Muito provavelmente lá nessa playlist já vai ter o vídeo que você precisa assistir para acabar de se decidir e levar o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.